Boa noite, pessoal. Estou gravando esse vídeo aqui para um bate-papo rápido sobre uma coisa bem interessante. Talvez poucos saibam desse assunto que eu vou comentar agora. Colesterol. Na verdade, ele é vilão ou mocinho. Vocês estão com colesterol elevado? Quem daí está com colesterol elevado? Comenta aqui embaixo, tá? Dá seu like, comenta aqui embaixo. Estou com colesterol elevado. Isso muitas vezes você sai da consulta do cardiologista preocupado, muito preocupado, porque foi fazer exame de sangue que ele solicitou e quando viu, os resultados foram elevados. Meu colesterol total está elevado. Meu Deus, e agora preciso tomar medicamento? E logo o colega médico, ele faz logo a prescrição. E aí? O que fazer nessa situação? Vamos começar sobre isso agora. Eu sou o Dr. Dagoberto, médico biólogo. Vamos falar um pouco sobre isso. Muitas vezes você fica aterrorizado com o resultado do exame. Minhas taxas estão elevadas. Que taxa? Quando não glicose ou insulina, está elevado o colesterol. Sabe de uma coisa, o colesterol elevado no sangue tem muito pouco a ver com a nossa dieta, por incrível que pareça. Tá? A nossa dieta tem mais a ver com triglicérides ou triglicerídeos do que com o próprio colesterol. Já que o fígado produz em torno de quase 70% do nosso colesterol, é produzido pelo fígado. Então pouco tem a ver com a nossa dieta, com a nossa carga de açúcar ingerida, alimentos gordurosos, né, rancenizados, gorduras ruins. Isso faz aumentar os triglicéridos, tá certo? Ou triglicerídeos, não o colesterol. Tá? O colesterol tem uma produção endógena, né, dentro da gente, do fígado, mais aumentado, quando precisa ser feita uma faxina do nosso corpo, nas artérias. Se vocês observarem aqui as artérias, tá aqui, limpas, tá aqui essas bolas vermelhas, são as hemácias, os glóbulos vermelhos ou hemácias, que é contado no hemograma, tá? Aqui a parede do vaso, o endotélio, limpo, limpo. E aqui do lado esquerdo, tá essa placa amarelada de gordura, tá? Depositado nas artérias, estreitando a passagem desses glóbulos vermelhos que levam oxigênio para o nosso sangue, tá? Então assim, por isso que se infarta, por isso que tem AVC ou derrame, porque esse espaço que aqui estava amplo, agora fica estreito devido a esse depósito de gordura. Mas por que esse depósito de gordura? Por que acontece esse depósito de colesterol? É o colesterol que a gente dosa do sangue? Quais são esses tipos de colesterol? Por que faz esse bloqueio? Por que eu devo me preocupar? E quando devo me preocupar? Vamos ver agora no próximo slide. E aí? Como está o seu colesterol? Primeira parte aqui. Está alto? Colesterol total. Lembre-se que eu estou falando do colesterol total. Ele está alto? É motivo de preocupação? Vamos ver. O colesterol total, ele pode ser dividido também em frações. O total já está dizendo, é todo o colesterol envolvido. E tem as frações, que são, vai estar no seu exame de sangue. Colesterol LDL, o HDL e o VLDL. Tá? O VLDL tem ligação mais com os triglicerídeos. Com o colesterol mesmo, a ligação maior é com LDL e HDL. Não existe essa coisa de colesterol mau, colesterol ruim. Essa coisa começou há um tempo atrás, nos anos 50, no século passado, em que o Dr. Ansel Keys, bioquímico, falou que o colesterol elevado era a causa de doenças cardiovasculares. E na verdade a conversa está mal contada, né? Eu passaria um bom tempo aqui conversando com isso, mas isso aí não é o caso da nossa conversa de hoje. Tanto é que já existem livros como O Mito do Colesterol, o Dr. Sinatra, cardiologista famoso dos Estados Unidos. Ele fez esse livro, O Mito do Colesterol, para explicar exatamente essa confusão toda gerada durante todo esse tempo. E tem também um outro livro recente da Nina Tauschaud, uma pesquisadora, sobre a gordura saturada, que não faz mal, a gente sabe disso hoje, tá certo? Então vamos lá, o LDL foi taxado aqui, ó, com o colesterol ruim. Hoje se sabe que tem uma fração boa do LDL também. Tá? Como também o colesterol bom, chamado HDL, também existe a fração boa e a fração ruim, por incrível que pareça. Infelizmente nossos exames de sangue não mostram essas frações, mas a gente tem uma ideia de como está, se tem mais proporção de colesterol LDL bom ou ruim e HDL bom ou ruim
com esses exames aqui embaixo que eu vou falar em diante, tá certo? Ou seja, nem todo colesterol elevado ele está ruim, beleza? O que é LDL e HDL? O LDL é um colesterol, eles são proteínas, essa LDL e HDL são proteínas que levam o colesterol do fígado para o sangue, que é o LDL, quando precisa, e o HDL tira o colesterol do sangue e leva de volta para o fígado, fazendo a faxina. Por isso que se fala, enquanto melhor o HDL, mais alto, melhor. Aspas, chega um ponto, acima de um certo nível, acima de 70, ele começa a ser deletério para o corpo. Tudo na proporção certa. Como também o LDL. O que o LDL faz? Não é que ele é mau colesterol, é que ele leva o colesterol para os órgãos que estão precisando desse colesterol. Porque saibam, o colesterol é a molécula mãe de todos os hormônios, com exceção dos hormônios da tireoide. Mas os outros hormônios, todos dependem de colesterol. E todas as nossas células, mais de 50% da constituição da parede da célula, é feita por quê? Colesterol. O nosso cérebro também, uma boa parte é colesterol. E por que Papai do Céu aí deixou uma coisa tão ruim no corpo? Então, minha gente, colesterol não é ruim, é vital para o organismo. A gente precisa dele, tá? Agora, o excesso desse colesterol, a gente vai pesquisar para ver se está fazendo mal ou não. Vamos ao seguinte: triglicérides, os triglicerídeos, eles têm a ver mais com obesidade, com ganho de peso, com má alimentação, que faz aumentar a gordura do fígado, faz aumentar a gordura da barriga, a famosa pança, aumento de triglicérides por ingesta de gorduras más e não gorduras boas, tá certo? E enquanto o colesterol tem a ver com risco cardiovascular, como eu falei aqui, estreitamento de artérias, levando a infartos e AVCs, o triglicéride tem a ver mais com aumento da obesidade, com essa má alimentação, tá certo? E depósito dessa gordura, músculos, regiões de coxa, abdômen e fígado, tá certo? Esses outros dois, aí vem um pulo do gato, tá? A apolipoproteína A1 e a apolipoproteína B, que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos médicos pedem. Por quê? É só o feijão com arroz? Vai ficar só no colesterol, triglicerídeo, ácido úrico? Não. Tem que pedir isso aqui. Por quê? Lembra que eu falei que tem o LDL mal, aspas, tem uma fração boa e uma fração ruim. Como tem também o HDL, uma fração boa ou uma fração ruim. Entenda, pessoal, o problema não é o LDL aumentado, nem o HDL aumentado. O problema é esse LDL oxidado, que ele vira uma coisa rançosa. E esse colesterol oxidado que vai prender nessas artérias, entupindo as artérias, levando a infartos e derrames. Entenderam? Como é que eu sei que esse LDL, se o meu colesterol está aumentado, se o meu LDL está aumentado, como é que eu sei que ele é ruim? Ou se está a fração boa dele aumentada, que não seria tão ruim? Exatamente por esses dois exames, tá certo? Vou tecer comentários que vai aprofundar muito. Mas pedindo esses dois exames, tem a ver, a gente faz uma conta e sabe se realmente está um colesterol LDL, se a fração pior, mais densa e menor, está a uma proporção maior, ou se a fração boa deles, que aí daria tranquilidade para a gente. E os hormônios, por quê? Eu falei que o colesterol é a molécula mãe de todos os hormônios. Muitas vezes você está com hormônio baixo, precisando, exemplo, o colesterol fabrica cortisol, testosterona, DEA, estradiol, progesterona, todos esses hormônios, sais biliares, todos esses hormônios. Então, por exemplo, quando o homem está com a testosterona muito baixa, ou quando a mulher está em menopausa, está com a estradiol e a progesterona baixa, o que é que o corpo entende? Eu preciso fornecer mais matéria-prima para melhorar os hormônios que está em falta. E qual a matéria-prima? Eureka, colesterol. Então o colesterol sobe, para o organismo entende, se eu subir o colesterol, vai ter matéria-prima para produzir esses hormônios que estão baixos. Aí o colega vem, taca esse 7 aqui, estatina. Não, se o colesterol está alto, vamos dar estatina para baixar esse colesterol, porque é um risco muito elevado de você morrer de doenças cardíacas. Só um adendo. Não existe nenhum trabalho científico até hoje mostrando diminuir a mortalidade cardiovascular por uso de estatina. Não tem. Agora, como prevenção secundária, ou seja, a pessoa que já infartou, para prevenir um novo infarto, aí sim a estatina é de bom tamanho, eu até indico, tá certo?
como também indico uma formação rara, um distúrbio genético chamado hipercolesterolemia familiar. Isso é um distúrbio genético não tão raro, mas é difícil de encontrar. Mas quando encontrar, a gente já sabe que trata de um distúrbio genético. Aí sim tem que usar realmente a estatina para baixar. Mas fazer a estatina e repor o que ela retira do corpo, como aquela proteína de energia chamada coenzima Q10, que diminui muito quando se usa estatina. Então, se você for usar estatina, tem que usar a coenzima Q10, tem que usar a vitamina D, a vitamina E, porque tudo isso aí, a K2, tudo isso aí a estatina faz cair. É papo para outra conversa longa, tá certo? Então, se for usar a estatina, tem que repor isso. Infelizmente, nossos colegas não estão repondo. Infelizmente. Tá? Tem que ter mais conhecimento de bioquímica. Mas vamos lá, chegando ao cardiologista, o que é que ele deve perguntar a ele? Ele vai dizer, olha, seus exames aqui, item 1, seus exames estão alterados. Você pergunta, qual o risco da minha mortalidade? Qual é o risco de ter um infarto, um AVC? É alto, doutor? Eu fiz ultrassom de carota, está muito estreito o interior da artéria, é muito arriscado? Talvez ele vai dizer, não, se está em estágio inicial, não é arriscado. Mas vamos ter que usar estatina aqui, o número 2, estatina. Aí você pergunta, estatinas? Mas por que vou ter que tomar estatina para baixar o colesterol? Quais são os seus efeitos colaterais? E aí, vale a pena usar estatina mesmo, doutor? Será que vale? E os efeitos colaterais? Me explique sobre os efeitos colaterais. E a minha vitamina D? E a minha vitamina E? A minha vitamina K2? A minha coenzima Q10? O senhor vai repor? Pergunta. Se ele ficar pela tangente, dizendo, não, veja bem, é só baixa estatina, procure profissionais com mais entendimento da fisiologia humana, da bioquímica humana, tá certo? Vai entender de uma forma mais global. Terceiro caso aqui, seria melhor, doutor, não seria melhor investigar a causa? Será que esse meu colesterol elevado não é devido a um hormônio meu que esteja baixo? Não deveria ir para o endocrinologista pesquisar mais esses hormônios, ver se tem algum hormônio baixa? Já que o colesterol é a molécula que produz esses hormônios? Faça essa pergunta que vocês vão saber a resposta. Tá certo? Ou mesmo aí no último item, um distúrbio genético. Doutor, será que meu colesterol tão elevado não é um distúrbio genético? Vou passar uma dica a vocês. Se o seu colesterol total estiver acima de 300, eles consideram normal até 200. Eu considero até 240, 250, tá de boa. Verificando aquelas apolipoproteínas A e B, para ver se é desse colesterol aumentado da parte ruim ou não. Se for por deficiência de hormônio, às vezes geralmente não é pela parte ruim, é pela parte boa, porque está precisando de repor esse colesterol para melhorar os hormônios, tá certo? Então, se o seu colesterol realmente está acima de 300, aí há uma desconfiança que possa ser um distúrbio genético familiar, chamado hipercolesterolemia familiar, que tem até que dosar nas outras pessoas da família. Tá certo? Fica a dica, nem todo colesterol elevado é bom, aliás, é ruim. Aliás, tem trabalhos mostrando, trabalhos científicos bons, mostrando que quando o colesterol está um pouco mais elevado, você está protegido de câncer, de Alzheimer. Por quê, minha gente? Porque o colesterol é a primeira molécula que ela produz, depois dela, é o que? A pregnenolona, que é um hormônio que está em deficiência e muito deficiente no paciente que tem Alzheimer ou que tem predisposição a Alzheimer. Fica a dica, ou seja, nem sempre é muito bom baixar colesterol. Fica a dica. Obrigado pela atenção. Visite meu site, dr.d.com, e por favor, comente aqui embaixo, dê seu like, comenta aqui embaixo se vocês estão com colesterol elevado e que foi que o colega disse que era para fazer. Tá certo? Um abraço e boa noite.